Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda para a nossa última aula na biblioteca Math.h, esse mini curso que a gente vem fazendo ao longo dessas últimas 3 aulas que vai encerrar agora, que vem sendo desenvolvido por mim, que é eu, Arthur Bezerra, Carlos, Marco, Ricardo Giuseppe, Rian e José Ricardo, com a orientação do nosso professor, Dr. Rubem Carlo Benanti. Ao longo das últimas 3 aulas, a gente viu várias funções interessantes da Math.h, assim como macros e a criação de defines, como utilizar também símbolos para realizar operações matemáticas. E nessa última aula, vamos fazer um código que vai implementar tudo isso que a gente viu. Vai fazer um apanhado geral de tudo isso e fazer uma querida, uma bonitinha calculadora. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nesse código. O código que eu vou mostrar para vocês agora foi desenvolvido pelo nosso querido colega Ricardo Giuseppe. Então, todo crédito vai para ele desse código. Então, vamos agora aqui fazer uma análise das coisas que tem por aqui. Temos, de início, claro, os nossos includes, os includes tradicionais, a stdlib, a stdio, a nossa biblioteca de entrada e saída, e a nossa querida math.h. Então, criamos aqui dois defines, um para o número π e um para o número de Euler, que vai ser utilizado mais na frente. E aqui temos os protótipos de função que foram criados nesse código. Primeiro, uma função de adição do tipo double, uma função de subtração, uma de multiplicação, outra de divisão, sempre uma saída double com duas entradas double, porque assim a gente pode admitir valores reais e não apenas inteiros. Vale muito bem lembrar isso. Potenciação, radiciação, uma função que retorna um logaritmo de base 10, um de logaritmo neperiano, adição de com π, subtração de π, multiplicação e divisão por π. Aqui temos operações feitas com a macro infinity, temos a adição com inf, subtração com infinity, multiplicação, divisão, adição agora com Euler, subtração com Euler, multiplicação com Euler e, por fim, a divisão pelo número de Euler. Agora vamos dar uma olhada na main, que está bem robusta. De início, nós temos aqui algumas variáveis do tipo double, que são para colocar as entradas do usuário, que são os números que ele vai utilizar para realizar as operações, e um double, que vai ser a resposta, que vai receber o retorno das funções. Temos aqui também alguns inteiros, resposta para π, resposta Euler, resposta inf. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente porque tem esses inteiros aqui. Ou nem tão mais para frente, porque agora a gente já tem o nosso primeiro print de opções de escolha. E o que seria esse print de opção de escolha? Primeiro, a gente vai printar na tela quais são as escolhas cabíveis para o usuário. Então, ele digita e então vamos comparar a entrada que ele deu, ou seja, a resposta que ele deu para acessar uma determinada função. Vamos comparar com a sequência de ifs e se essa resposta do usuário for compatível com esse flash, vai entrar no if e se associar à função que está dentro dele. Vamos lá. Primeiro aqui temos as opções. Se for 0, soma. Se for 1, subtração. Se for 2, multiplicação. Se for 3, divisão. E assim por diante. E aqui no final nós temos um valor 11 para você sair da função. Se você não quiser realizar nenhuma operação, você abriu só para saber se estava funcionando, aperta 11, sai sem problema algum. Aqui, o scanf para poder receber a resposta do usuário. E então começa a série de ifs para poder saber o que o usuário digitou. Se o usuário digitou 0, o 0 será armazenado no endereço de resposta. Então, se resposta for igual a 0, ele vai realizar uma operação de soma. Vai aparecer, digite o primeiro valor,
que vai ser armazenado em NI, digitar o segundo valor, que vai ser armazenado em N2, e então será passada a função adição N1, N2, que a gente já viu que foi chamada lá em cima, nos protótipos. E o resultado, o retorno dessa adição, vai ser atribuído a answer, que é a nossa resposta. Então, é feito o print. Da mesma forma, é feito com a subtração, com a multiplicação, com a divisão, sempre comparando a resposta do usuário com um valor que a gente atribuiu para aquela escolha. E sempre pedindo aqui, por enquanto, para digitar um primeiro valor e um segundo valor para poder ser realizada a operação, retornando o resultado e todas as funções para answer, que então será printado na tela do usuário como uma resposta. Agora tem potenciação também, radiciação. Eu vou dar um pulo um pouco para poder a gente voltar depois, só para dar uma olhadinha em como está a estrutura dessas funções, que por enquanto a gente só viu os protótipos. Então, aqui temos uma função double, que a gente já tinha citado lá em cima, chamada adição, que tem como input double NI e double N2. Lembrando que esse double aqui no início da adição indica o tipo do retorno dessa função. É muito importante lembrar disso. Então, primeiro ele cria um double ADI, que é de adição, que vai receber a soma de NI, que foi o valor entrado primeiro, e de N2. Perfeito. Temos aqui uma função subtração, também com retorno double, entrada para um NI double e um N2 double também. Então, vai gerar uma subtração e vai retornar o resultado dessa subtração. Mesma coisa com multiplicação, sempre lembrando dos sinais que a gente já vinha utilizando. Ó. O sinal de maisinho aqui para adição, o traço para subtração, que é o sinal de menos, o asterisco para multiplicação, barra para divisão, lembrando que o valor da esquerda será dividido pelo valor da direita, sempre importante lembrar isso. Então, aqui vai ser N1 dividido por N2, então vai retornar a divisão. Potenciação, que aqui já entra mais uma função da nossa math.h. Então, olhamos aqui, ou, que é a nossa função da math.h, que indica a radiciação. Então, aqui temos um N1, N2. E o que significa isso? A gente já viu de aulas anteriores que quando você tem um pol N2 ou A vezes A, B, tanto faz a variável que você escolher, você terá um NI elevado a N2, ou seja, o primeiro valor, ou seja, o valor antes da vírgula, será elevado ao valor que está depois da vírgula. Então, aqui, POT recebe o resultado de POL e retorna. Para radiciação, temos aqui uma forma interessante de utilizar aqui, que foi raiz POL. E aqui agora, para radiciação, nós temos um double, que vai receber a raiz, e temos uma forma interessante que foi utilizada aqui por Ricardo, que é POL também, mas aí você pensa, POL, mas POL não é de potenciação? O que ele está fazendo na radiciação? Então, a gente lembra de um fato interessante. Toda vez que você tem uma radiciação, na verdade, você tem um número, vamos dizer, o número x elevado ao inverso daquela potência, vamos dizer assim. Primeiro, se você tivesse uma raiz quadrada, vamos escrever aqui SQRT de NI. Se você for parar para olhar isso daqui, toda vez que você digitar SQRT, você vai estar fazendo a raiz quadrada, beleza. Isso seria a mesma coisa que você fazer um NI elevado, certo? A 1 dividido por 2.
porque a radiciação é o inverso da potenciação. Sendo assim, se você faz uma raiz quadrada de um número, vamos chamar uma raiz quadrada, ou seja, uma raiz com índice 2 de um número, você está fazendo a potenciação pelo inverso daquele número, ok? Deu para entender? Então, vamos seguir aqui. Ele colocou aqui, como estamos um pouquinho limitados aqui com SQRT, foi utilizado justamente esse 1 dividido por N1, porque assim você pode colocar qualquer valor em N1 e vai ser gerada a raiz correspondente. Por exemplo, se você colocar como N2, 27, e como N1, 3. Você viria para cá, entraria em pool, e você teria agora, aqui, você teria um pool com 3 e 1 sobre 3. Perdão, aqui não é 3, aqui é 27. Você teria um 27 e aqui você teria 1 sobre 3. Que isso é exatamente a mesma coisa que a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Então, se você colocar 4, vai ser raiz quarta, raiz quinta, se você colocar 5, e assim por diante. Então, raiz vai receber o resultado desse polo e vai retornar. Logaritmo da base 10. Não tem muito segredo, mais uma função da nossa math.h. Nós temos aqui o logaritmo de 10, um logaritmo da base 10, e atribuímos um valor ni. Perfeito? Perfeito. Para logaritmo neperiano também. Veja uma coisa interessante que mudou. Aqui, antes tínhamos duas entradas aqui em radiciação. Por exemplo, temos um double ni e um double n2. Ok, agora saindo da radiciação, entramos aqui nas nossas próximas funções. A função de logaritmo na base 10, por exemplo, que agora ao invés de receber duas entradas, recebe apenas uma, um double ni, aliás, n1 no caso, que vai ser um logaritmo na base 10 de n1, por exemplo. Logaritmo de 3 na base 10, se você inserisse 3 como n1. Agora temos um logaritmo neperiano, também com entrada em n1. Aqui nós temos log, que é apenas log neperiano, de n1. Beleza? Vai retornar o log neperiano daquele valor e retornar. Para adição com π, criamos um double, criamos um double aqui para receber a resposta, n1, e aqui nós temos π. Mas π, a gente tem o valor? Tem. A gente criou aqueles dois defines logo no início da função. Um define para π, que foi π com os 6 primeiros dígitos após a vírgula, e também criamos um define para um número de Euler. E aqui são realizadas as 4 operações matemáticas junto com o valor de π que foi estabelecido no define. Aqui, nós temos as operações feitas com infinity, que é a macro que a gente já tinha visto. Perfeito? Trabalhando com infinito. Temos aqui adição, ni mais infinito, ni menos infinito, ni vezes infinito e ni dividido por infinito. Sempre retornando a função com a resposta. É muito importante isso. Senão, como é que você vai receber a resposta? Não é mesmo? E aqui, por fim, nós temos as 4 operações realizadas com o nosso define Euler, que foi aquele número de Euler que definimos lá em cima, que, perdoe a memória, se eu não me engano, fica 2,71828. Se eu não me engano, é isso. Então, temos aqui o nosso define Euler, que está sendo multiplicado com 1, N1, N1 é subtraído de Euler, N1 vezes Euler, N1 dividido por Euler, e assim encerra todas as funções que a gente criou, certo?
Então, vamos retornar aqui rapidinho para a nossa main, para dar uma olhada na estrutura dos ifs, certo? Que de início a gente já tinha visto que foi criada a estrutura de ifs, o usuário dá a resposta e então partimos para resolver aquela operação. Mas se vocês pararem para dar uma olhadinha, dentro aqui das opções, você tem, por exemplo, operação básica utilizando constante π, operação básica usando constante de Euler, operação básica usando infinito. Vocês viram que aqui não tem especificando adição, divisão, multiplicação. Isso porque foi criado outro if dentro desse if já existente para poder armazenar essas próximas funções, certo? É que escolhemos 8, que é operações com π. Qual das operações aqui, aí aparece o primeiro print, qual das operações seguintes você deseja realizar com π? Temos adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, recebe novamente, agora a resposta π, viu só? Aquelas respostas que a gente tinha visto de início, resposta π, resposta Euler e resposta inf, estão sendo utilizadas agora. Se a resposta π for igual a 1, ele vai realizar uma adição. Se for igual a 2, subtração. Se for igual a 3, multiplicação. Se for igual a 4, realizar a divisão. Sempre fazendo a chamada da função e atribuindo o retorno dela a answer, que é a nossa resposta, certo? Aqui a mesma coisa com operações de Euler, escolhendo as seguintes operações que deseja realizar com Euler: adição, subtração, multiplicação, divisão. Você pega o input do usuário, compara e então você entra na função desejada. O mesmo acontece com infinity e assim se encerra o if. Perfeito? A sequência de ifs. Perdão, antes de encerrar, temos um último if aqui, que é o de resposta 11, que é apenas para sair. Ele apenas faz um print de até a próxima operação e retorna 0. Toda vez que você retorna 0, você encerra a sua função. Se eu tivesse dado, por exemplo, aqui um return 0 antes desse printf, teria retornado a função e ela teria acabado por ali sem mostrar, certo? Então, essa é a estrutura da nossa calculadora, mas a gente não quer só ver a estrutura, a gente quer ver esse negócio funcionar. Então, vamos dar 2.x aqui, compilar para garantir que está tudo certinho. Então, vamos executar o código. Ó, aparece aqui, ó, calculadora. Escolha uma opção dentre as listadas. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, raiz, numa base desconhecida, logaritmo, logaritmo neperiano, operação básica, utilizando π, utilizando Euler e utilizando infinito. São muitas coisas, muitas opções para você selecionar. Isso mostra quão variado é a, a gama de opções que você tem para utilizar math.h e os símbolos de operações. Então, que tal começarmos com um logaritmo na base 10? Selecionar 6, vamos digitar qualquer valor. 4, por que não 4? Logaritmo na base 10 de 4 é 0,602060. Interessante. Então, vamos lá, executar de novo. Que tal uma operação básica utilizando π? Vamos realizar multiplicação por π. Digitar qualquer valor. Que tal 6? 6 vezes π. Quanto será que dá? 18,849552. Imagina fazer essa conta na mão. Com certeza não é nada agradável. Então, vamos seguir aqui. Vamos testar tudo. Vamos lá. Ou quase tudo. Logaritmo neperiano. Vamos lá. Logaritmo neperiano de 9. 2,197225. Ok? Agora, continuando, que tal para encerrar uma operação utilizando infinity? Vamos aqui. Rodar, escolher a operação envolvendo infinito. Que tal adição? Vamos usar 5. Aí você para pensar numa coisa. Se você pegar um valor infinito, e somar 5,
ele continua infinito, correto? Então, a resposta é infinito. Se formos pensar um pouquinho mais a fundo, formos para uma área mais filosófica, a gente pode tentar pensar, existe um infinito maior do que outro? Aí já entra em outra discussão. Mas, para fins de explicação aqui, temos o infinito definido como um infinito só. Se você adicionar algum valor nesse infinito, ele vai continuar sendo infinito. Então, fazendo subtração, fazendo multiplicação, fazendo adição, vai retornar o infinito. Perfeito? E então, isso encerra a nossa aula 4. Eu espero que tenha sido proveitoso. A gente conseguiu dar um apanhado aqui, tanto em estruturas de pergunta com if, retomar alguns conceitos que vimos em aulas anteriores, ver esse código imenso e bacana que foi feito por Ricardo para poder implementar tudo. E é isso. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse curso. Espero que seja bastante útil. E vejo vocês numa próxima. Até mais.